Quero falar hoje sobre sombras e sobre máscaras. E enquanto você abre a sua Bíblia em Isaías 43, versículo 1. E o público está chegando aqui. Obrigado, pode botar um pouquinho mais à frente. Isso, tá certinho. Isaías 43, versículo 1. Sombras e máscaras. Eu creio, como foi ministrado pelo Marquinhos, eu creio que essa vai ser uma manhã de libertação de muita coisa, de transformação. Eu queria que você alimentasse essa expectativa no seu coração. Isaías 43, versículo 1 diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Tem um escritor chamado Jack Miles. Jack Miles escreveu um título que eu achei excepcional, eu tive a oportunidade de ler. O nome desse título é Cristo, uma crise na vida de Deus. E é um grande teólogo, um grande escritor. E ele fala algo muito interessante nesse texto. Ele diz que no ocidente judaico-cristão, Deus faz parte da nossa árvore genealógica. Não é? A gente não tem um tio, um avô, uma avó que... ou nos ensinaram sobre Jesus, não só familiarmente falando, mas constitucionalmente falando. Não sei se você sabe, mas a Constituição do nosso país, ela é réplica da Constituição norte-americana, que fez um Ctrl-C, Ctrl-V, que copiou dos princípios da nossa fé batista, por exemplo, dos princípios batistas. Ou seja, não adianta, Deus está sempre lá, para o Ocidente judaico-cristão. Ou seja, Deus está sempre lá para a gente. A gente cresce ouvindo falar dele. Para tudo quanto é lugar, a gente sabe que ele existe, mas muitas vezes isso não nos afeta diretamente. Indiretamente está lá e alguns princípios são colocados, mas diretamente isso não nos afeta. E é mais parecido com uma personagem, Deus, do que alguém de fato que eu me relaciono com uma pessoa. Ele está mais para um fato histórico, mas não é uma pessoa que nós temos um contato pessoal. Não é uma pessoa que nós temos um contato real. Até que um dia a gente dá de cara com ele. E ele deixa de ser uma informação, ele deixa de ser uma ideia remota, ele deixa de ser uma abstração, é alguma coisa que habita num lugar no passado ou numa imaginação religiosa e se torna concreto para nós. E é nesse dia que nós somos completamente transformados e a nossa vida ganha um outro significado, um outro sentido. Essa experiência maravilhosa de transição de um Deus que faz parte da nossa árvore genealógica para um Deus que invade a nossa vida e nos torna pessoal, nós chamamos de conversão. O nome disso é conversão. É aquele lugar onde o que falávamos sobre Deus ou o que nos falaram sobre Deus ganha vida e se torna uma pessoa, se torna uma relação. Você sabe que a Bíblia está repleta de várias histórias que falam sobre essa passagem entre um Deus dos pais, dos avós, da sociedade, para um Deus pessoal. Dentre as histórias que mais falam sobre isso, a que eu mais gosto especificamente é essa conversão, essa passagem do Deus da árvore genealógica para o Deus pessoal, a conversão de Jacó. Vocês lembram dessa história? Quem foi Jacó? Jacó foi filho de Isaac e neto de Abraão. Isaac, servo de Deus. Abraão, servo de Deus. E Jacó? Jacó era Jacó. Até o momento que ele se encontrou com Deus. Bom, Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. Esaú, quem era Esaú? Esaú era o caçador. Era um cara que era o preferido de Isaac. E sua mãe, Rebeca, preferia Jacó. Então, o pai preferia um, a mãe preferia a outra.
Mas o Esaú, apesar de ser gêmeo, ele nasce primeiro. E quando nasce primeiro para o judeu é uma coisa importante, porque todo primogênito tem direito à sua primogenitura e à herança. Então ele tem coisas boas, importantes para ali. Diz a história, o texto bíblico, que quando Esaú nasce, Jacó nasce agarrado no seu calcanhar, como que quem ele quisesse cobrar, como quem ele quisesse roubar aquilo que era do irmão. E parece que isso foi uma premonição, uma profecia do que de fato aconteceria. Jacó cresce, Esaú cresce, até que Rebeca, que preferia Jacó e não Esaú, quem preferia Esaú era Isaac, seu pai, até que Rebeca fala para o seu filho Jacó: Jacó, seu pai já está cego, já está surdinho, ele já está prestes a morrer, vamos enganar ele e roubar a primogenitura do seu irmão. Vamos fazer isso. A mãe combinando com o filho Jacó. E é o que eles fazem. Jacó veste-se de pano de pelo de animal, porque Esaú era peludo e Jacó não era. E ele se vestiu de pelo de animal, e o que acontece ali é que Jacó se encontra com seu pai pergunta o seu nome, quem é você? Ele fala: sou Esaú. Mente para o seu pai em relação à sua identidade. Como Isaac estava surdinho e cego e tocou no pelo, o braço estava peludo, ele abençoou, roubou sua primogenitura, roubou sua herança. Foi o que aconteceu ali. Depois disso, Esaú chega em casa, ficou sabendo e fica irado. Rebeca, sua mãe, vê aquela ira do seu irmão e viu que o irmão prometera que mataria o seu irmão depois que seu pai fosse embora, morresse. Rebeca, com medo, chamou seu filho Jacó e falou assim: Jacó, foge para onde? Para casa do meu irmão Labão, senão você vai morrer, cara. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó saiu de lá, foi morar com seu tio, lá ele se casa com Lia, lá ele se casa com Raquel, e ele prospera muito. A vida dele está super certo, mas passados 20 anos da fuga de Jacó, tendo deixado para trás um passado mal resolvido por Esaú e cheio de sombras dentro dele, resolve voltar e se encontrar com seu irmão. E aqui começa a nossa história. No capítulo 32, no dia anterior a esse encontro, Jacó fez uma oração. Está lá no versículo 9, ele disse assim, olha a oração: então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac. E ele continua a oração. A pergunta que eu faço aqui é: com que Deus ele está falando? Ele está falando com o Deus da sua árvore genealógica. Não é o seu Deus, é o Deus do meu pai Abraão, é o Deus do meu pai Isaac. Não é o Deus de Jacó, não. Mas aí ele ainda não se dá por satisfeito, e naquela noite, no dia anterior de se encontrar com os seus irmãos, ele fez passar à frente os seus filhos, fez passar à frente as suas esposas, fez passar à frente as suas posses e os seus servos, e diz o texto que ele fica sozinho. Ele fica sozinho para ter um encontro com Deus. E aí vem um homem que era a simbologia, a tipologia de quem era Deus, e começa a lutar com ele. Diz o texto bíblico que ele lutou a noite inteira, até que o dia ia se despontar. E Jacó começou a lutar com esse homem e falou assim, e esse homem chegou para Jacó e falou assim: me deixa ir, por favor. E Jacó respondeu para ele: não te deixarei ir até que me abençoes. E aí no versículo 27 ele fala algo. Aquele homem vira para Jacó e pergunta: qual é o seu nome? E ele responde pronto: meu nome é Jacó. E aquele homem fala: ah, finalmente você disse seu nome é Jacó. Então disse o homem: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. E desde aquele dia, Jacó passou a mancar, porque foi tocado na coxa. Mas Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Por quê? Porque viu face a face Deus. Viu Deus face a face. E aqui eu paro. Essa expressão que eu quero trabalhar, ver Deus face a face. Ter um encontro face a face com Deus. Esse é o ponto aqui, ver a face.
Por que isso é tão importante? Que tipo de jogo de palavras tem aqui? Basta a gente voltar um pouquinho para a gente ver o que aconteceu antes. No versículo 20 do capítulo 32, de Jacó que ele ia encontrar seu irmão e por causa disso ele manda presentes para o seu irmão. E olha o que o texto fala, ele fala assim, eu o apaziguei com esses presentes. E mais tarde, quando eu o vir, Jacó falando sobre o seu irmão Esaú, quando eu vir Esaú, talvez ele me receba. Esse verso 20, se você for traduzir lá na língua original, lá no hebraico, ele tem uma tradução difícil de ser feito para a nossa língua portuguesa. Ficaria mais ou menos assim, gente. Eu apaziguei a face do meu irmão, eu tirei a ira da face do meu irmão, enviando esses presentes antes que ele veja a minha face, na esperança de que mais tarde, quando eu vir a sua face, ele também veja a minha face. É muita face. O ponto aqui, e o jogo poético aqui, está em cima da relação de ver face a face. E agora, um pouco mais à frente, Deus pergunta, qual é o seu nome, Jacó? E ele diz, Jacó. E Jacó diz, eu vi Deus face a face. E depois, daquele lugar onde ele viu Deus face a face, Jacó vai se encontrar com Esaú. Esaú devolve todos os presentes que Jacó tinha mandado, dizendo, eu não preciso disso. E Jacó esperava que Esaú estivesse irado, com sede de vingança, com raiva, mas não estava. Esaú vem, o abraça e diz, eu não preciso dos seus presentes, mas Jacó insiste. Mas Jacó diz algo lindo para Esaú, depois que ele insiste, no versículo 10, capítulo 33, ele diz assim, ó, Jacó insistiu, não, se te agradastes de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Olha que bonito. Olha quanta riqueza. O princípio aqui vem através de nos olhar. De ver face. É isso que Deus está mostrando para a gente aqui. Percebam, eu estou falando de um Jacó que viveu mascarado a vida dele inteira, um Jacó que se recusou a ser Jacó, um Jacó que queria ser o irmão, um Jacó que queria ser Esaú, tanto que quando Esaú nasceu primeiro, Jacó agarrou no calcanhar dele dizendo, eu queria ser você, eu queria ter os direitos que você tem, eu queria viver a vida que você tem. E o que fez Jacó? Primeiro, comprou o direito de Esaú de primogenitura e comprar de lentilha, e depois enganou o pai, perguntando, quando ele perguntou assim, quem é você? Quando Isaac perguntou, quem é você para Jacó? Jacó deveria ter respondido o quê? Jacó. Eu sou Jacó. Mas qual foi a resposta dele? Eu sou Esaú. Jacó usava a máscara do seu irmão. Viveu sob a sombra do seu irmão, de ser alguém que ele não era, mas que ele almejava ser. Quem é você? Eu não sou Jacó, eu não sou eu sou alguém que eu quero ser. Eu finjo ser alguém que eu acho que devo ser. Eu nego quem eu sou e me faço parecer alguém que eu acho que eu devo ser. E quando Jacó decide encontrar o seu irmão, ele diz, está na hora de tirar a máscara. Porque Esaú sabe que eu não sou Esaú, ele sabe que eu sou Jacó, então eu vou mandar um presente para apaziguar, porque quando eu, que sei que ele é Esaú, me deparar com Esaú, e quando ele, que sabe que eu sou Jacó, se deparar com Jacó, quando ele vir a minha face e eu vir a face dele, que nós dois vejamos a face um do outro, e que nós dois tenhamos chegado finalmente à nossa identidade, à nossa verdade. E quando Deus pergunta qual é o seu nome, e ele responde Jacó, ele não diz Esaú, ele diz Jacó. E aí Deus fala assim, finalmente você assumiu que você é Jacó, finalmente você chegou onde eu queria, você se apresentou de mim sem máscaras.
Finalmente isso aconteceu, sem tentar ser o outro ou aquilo que você não é. Gente, é nessa hora que Deus muda o nosso nome de Jacó para Israel. Que Deus muda o próprio personagem Jacó para Israel. Por isso, o povo é chamado de Israel. E quem é Israel? Quem é Israel? Israel é Jacó sem máscara. É Jacó sem máscara. É Jacó autêntico. É Jacó em paz consigo mesmo e diante de Deus. É Jacó afetado e transformado por Deus, porque Deus não se relaciona com as nossas máscaras. Enquanto não dermos acesso à nossa verdade para Deus, permaneceremos na sombra. Enquanto não dermos acesso à nossa verdade para Deus, nosso nome não será mudado, nossa história permanecerá a mesma. E aqui eu queria contar, quem é Deus? Deus sempre veio ao nosso encontro, a primeira coisa que Ele faz é tirar nossas máscaras. Ele não conversa com personagem, gente. Ele não conversa com personagem. Quer ver um exemplo disso? Jesus, que é o mestre em tirar as máscaras da pessoa. Jesus, ao invés de dar a volta por Samaria para chegar a Galiléia, da Judéia para Galiléia, eles não podiam passar pela Samaria. Vocês lembram disso? Porque o samaritano era mal visto. Aquela região da Samaria, eles davam a volta, faziam mais longe. Jesus falou, não, eu preciso passar por Samaria. Os discípulos ficaram impressionados com aquele negócio. Mas Jesus passou por Samaria e não entrou em Samaria, entrou depois. Ficou no poço. E ali ele se encontra com uma mulher. Bom, isso está escrito lá em João 4, que conta uma história da conversa com uma mulher com máscaras, com um homem sem máscaras, esse Jesus. E a história é muito legal, porque Jesus conta a história de um homem que é Deus Todo-Poderoso, Jesus, que sempre teve a tentativa sempre de conversar com a mulher, e não com as máscaras dela. No poço aquela mulher estava e apresentou Jesus, vai ao poço em Samaria. Primeira máscara que ele tira. Poço é lugar de mulher, não era lugar de homem. Jesus já começa a quebrar as máscaras ali. Aí depois que ele faz isso, Jesus é judeu. E aquela mulher é uma samaritana. A máscara étnica sendo quebrada. Depois dali, Jesus tem uma conversa extremamente suspeita com aquela mulher. Busca água para mim, você pega água para mim. Que coisa esquisita, um homem tem mulher, a mulher está ali, vai pedir água, que coisa esquisita. E depois, Jesus atravessa todas as fronteiras que não deveriam ser atravessadas. É a fronteira geográfica, ele não devia estar em Samaria, ele tinha que estar ou na Judéia ou na Galiléia. É a fronteira cultural, judeu e samaritano, é a fronteira étnica, o miscigenado com raça pura, é a fronteira de gênero. Ele é homem, ela é mulher, é a fronteira religiosa, eles adoravam outros deuses, Jesus adorava ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai tirando todas as máscaras, ele vai ignorando todas as máscaras. E ele vai mostrando aquela mulher numa realidade que ele queria, porque ele queria conversar com a mulher, não era com as máscaras. E o que acontece ali é que a mulher, ela faz questão de dizer para ele assim, opa, alto lá, você está desrespeitando as máscaras que me protegem. E me protegem inclusive de você. Você não deveria estar falando comigo. E Jesus vai mais longe ainda. Ele diz, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e você teria água da vida. Conversa perigosa. Conversa perigosa. E ele diz para ela assim, você quer essa água? Ela diz, eu quero. E ele fala, então tá bom, então faz o seguinte, vai buscar seu marido. E daí, depois que ela fala, vai buscar seu marido, ela fala, eu não tenho marido. Pois bem, você não tem, você inclusive teve 5 e terminou esse que você está no seu marido. Você sabe o que ela faz? Ela veste novas máscaras. Ela vestiu novamente as máscaras, o que acontece é o seguinte, ela novamente coloca as máscaras nela e em Jesus. Vejo que és profeta, rotulou Jesus. Vejo que és profeta. Bom, e com o profeta o que a gente faz? A gente conversa sobre Bíblia. Com o profeta a gente conversa sobre teologia.
Aí ela começa a falar de novo assim: onde nós devemos adorar, profeta? Nós devemos adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Ela foge da conversa, ela volta para os papéis. Agora já não é mais um ser humano, é uma mulher samaritana num sexto romance, e Jesus um profeta judeu. E Jesus fala: eu não quero conversar com você, eu quero conversar com quem você é de verdade. Você pode vir aqui? Eu não quero uma conversa entre máscaras, eu não quero uma conversa entre papéis, eu não quero uma conversa mediada por todos esses elementos de distração que a gente tem. Eu quero uma conversa de verdade com você. Aliás, é assim que Deus conversa com a gente. Deus só conversa com a gente quando a gente tira todas as nossas máscaras. Ele não conversa com personagem, Ele conversa com pessoas. Deus só conversa com gente nua. Mas é. Adão e Eva, vocês lembram disso? Toda a viração do dia, Deus conversando lá, esse peladão. Até que um dia eles pecaram. E o que eles fizeram? Se vestiram. Quando chegaram para conversar com Deus, estão vestidos por quê? Pode tirar a roupa, só conversa com gente nua. Não tem como fazermos personagem para nos relacionarmos com Deus. Deus não conversa com personagem, Deus conversa com pessoas. Quando Jesus queria xingar alguém, qual era o xingamento de Jesus? Seus o quê? Hipócritas. E o que é ser hipócrita? É gente que bota uma máscara e é gente fake. É gente falsa. E Jesus está falando para mim e para você hoje: eu não falo com gente hipócrita. Eu não falo com as suas máscaras. Pare de interpretar. Pare de falar com Deus a partir das suas máscaras. Você está falando sozinho. Deus fala: Everton, eu falo: sim, senhor. Não quero falar com você não. Esse aí é o pastor da Igreja Batista Atitude na Ilha do Governador. Eu quero o Everton. Deus fala: Everton, eu falo: sim, senhor. Não, esse aí é o pai do Theo e da Helena, marido da Priscila. Eu não quero. Vem cá, quando que você vai aparecer? Quando que esse cara chamado Everton vai aparecer para falar comigo? E eu acho interessante demais, porque quando Jesus diz para Pedro assim: eu vou fazer você um pescador de homens, e ele faz o grande chamado de Pedro. Depois disso ele vai para uma sinagoga, e lá tem um homem com espíritos malignos, com demônios, e Jesus manda o espírito maligno embora para poder falar com o homem, porque antes estavam os espíritos malignos ali. Será que Jesus não está nos ensinando algo diferente aqui? Será que Jesus não está nos ensinando que pescar homens não é apenas buscar gente no mundo e trazer para a igreja, mas pescar homens é ir o mais longe possível através de todas as personalidades falsas que nos oprimem, até que a nossa identidade verdadeira apareça? O que é um endemoniado? O endemoniado é assim. Quando Jesus foi expulsar o demônio do gadareno, perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: sou o quê? Multidão, legião, porque somos muitos. Não tem nome, não tem identidade. É máscara atrás de máscara, máscara atrás de máscara, máscara atrás de máscara. Daqui a pouco a gente não sabe quem a gente é. Deus não fala com máscara. Mas a vida é assim. A sociedade nos coloca diante desse imperativo das máscaras. Muitas vezes a gente faz as máscaras até para nos proteger. Existem máscaras sociais, máscaras culturais, é normal. Outro dia eu estava ouvindo falar, um professor meu de sociologia falou um negócio muito legal. Ele disse assim: meu filho, quando estava crescendo, criança pode tudo, né? Daí soltou um arrotinho: oi, que bonitinho, que legal, que bacana. Vai crescendo, daqui a pouco não pode mais. Aí um dia ele falou que estava numa reunião social, chique pra caramba, a criança soltou uma bufa. Mas a criança já estava crescendo. Ele estava brigando com a criança por conveniência, porque em casa ele faz pior, não é? Tem que ir pro banheiro, não sei o que lá. Daí a criança falou: desculpa, pai, da próxima vez eu vou fazer. Estava numa outra reunião super chique. No meio da reunião, ele botou o dedo no nariz, tirou uma melecona e ia fazer assim, ó. Daí ele fez assim: não! Daí a criança faz: pai, no banheiro pode?
São as máscaras. As convenções. E o que é o endemoniado? O endemoniado é essa quantidade de máscara que a gente vai botando na nossa cara e a gente vai perdendo o fato de quem nós somos. O endemoniado é isso. São várias máscaras que tomam conta da nossa identidade verdadeira. E aí eu penso, e pergunto a mim, pergunto a você, quantos são os demônios pendurados em mim e em você que Jesus precisa exorcizar? Ah, eu sou rico, máscara. Eu sou pobre, máscara. Eu sou viúva, máscara. Ah, eu sou negro, máscara. Eu sou branco, máscara. Eu sou nordestino, máscara. Eu sou divorciado, máscara. Sou bem casado, máscara. Eu sou mal casado, máscara. Eu sou gay, máscara. Eu sou hétero, máscara. Eu sou da igreja, máscara. Eu sou espírita, máscara. Ah, eu já tive 5 maridos, e daí? Tire suas máscaras. Como você enxerga a sua vida, como você enxerga aqueles que te cercam. A pergunta que eu te faço é como você enxerga a si, como você enxerga a Deus, como é que você enxerga através das suas máscaras. Você não pode viver numa mentira. E aqui eu quero falar algo importantíssimo. Porque as nossas máscaras trazem uma falsa realidade sobre a vida. A respeito de si, do outro e de Deus. Distorcemos, juramos de pé junto. Não é porque a gente está vendo mentirosamente. Não, é porque as lentes que nos fazem ver nos contam mentiras. E infelizmente, nós não vemos o que vemos. Nós vemos o que somos. Vou repetir. Infelizmente, nós não vemos o que vemos. Nós vemos o que somos. Mas Deus não se relaciona com personagem. Ele te quer nu. Você não é a sua história. Você não é o que fizeram de você. Você não é as suas inconsistências. Isso tudo é sombra. Saia desse lugar. Saia desse papel e apareça diante de Deus de cara limpa. Ele quer mudar a sua história, mudar o seu nome. Deus não fala com máscara. Deus fala conosco face a face. E não é isso que Jesus nos disse que o Espírito Santo faria? O que o Espírito Santo faria? Nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Vamos botar tecla SAP nisso aí. O Espírito Santo nos ajuda a ver as nossas máscaras e nos dá coragem para tirá-las. É difícil. Não estou falando que seja fácil não, porque aqui, ó, a gente nasce condicionado. Mas Jesus é uma realidade supracultural, está para além da cultura, está para além das suas realidades. Jesus só conversa com pessoas, gente carne e osso, gente problemática, é com Cristo mesmo. O que não dá é para fingir que é, mas não é, sabe? Mas nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. A gente tem que refazer o que é raiz, o que é essência, para a partir daí ver a glória de Deus e ter Peniel, vi Deus face a face. Máscara tirada. E aí eu volto para a história de Jacó e de Esaú. E foi exatamente o que Jacó fez. Tirou suas máscaras e viu Deus face a face. Parece que essas duas realidades nos transpassam sempre. Quanto mais verdadeiros nós somos diante de Deus, mais verdadeira é a relação de Deus conosco. Quanto mais falsos nós somos diante de Deus, quanto mais desconhecemos nós mesmos, ou quanto mais nós negamos a nossa história, o nosso passado, aquilo que nos habita, a nossa interioridade, a nossa subjetividade, mais Deus se torna apenas uma ideia, mais Deus se torna apenas parte da nossa árvore genealógica. Quanto menos sabemos de nós, mais nos relacionamos com Deus como se fosse uma personagem. Mas se você sabe que Deus não se relaciona com personagens, Deus não se relaciona com máscara, por que você continua assim? Deus se relaciona com gente de carne e osso. E quem é você? Tira a sua máscara, Jacó. Eu sou Jacó. Agora sim, agora nós estamos nos vendo face a face. Agora sim, a sua vida começa a se transformar e eu deixo de ser o Deus da sua árvore genealógica, eu passo a ser o seu Deus.
E, gente, isso é tanto verdadeiro que no capítulo 33, depois de Jacó e Raul se encontrarem, cada um vai para um lado, outro vai para o outro. E a história de Jacó continua. Olha só, no capítulo 33, versículo 18, ele diz o seguinte, olha, tendo voltado de Padã Arã, depois que viu Deus face a face, viu o seu irmão face a face, se encontrou com o seu passado, ressignificou quem era o irmão e quem era ele em relação ao irmão. Ele não era o irmão, ele era ele. E quem era Deus em relação a isso, ele não era Deus dos seus pais, do seu avô. Depois de ele ter feito isso tudo, e depois de tirar as máscaras e se reconhecer face a face, olha o que mudou. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pais de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. E agora eu friso aqui, ali edificou um altar, e chamou o altar de altar ao Deus de Israel. Não é mais o altar ao Deus do meu avô Abraão, não é mais o altar ao Deus do meu avô Isaac, do papai Isaac, agora é ao meu Deus, ao Deus de Jacó não, é Israel, é Jacó sem máscara, é o Deus de Israel, ao Senhor Deus, ao Deus meu, e agora Deus não é mais o Deus do meu pai e do meu avô, agora Deus é o meu Deus. E aí eu volto para o texto base. E olha que bonito com esse entendimento, Isaías 43, versículo 1, diz assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, presta atenção nisso, aquele que o criou, ó Jacó, e aquele que o formou, ó Israel. Jacó foi criado, Israel foi formado. Jacó nasce do ventre de Rebeca, Israel nasce do encontro com Deus, do vale de Jaboque. Jacó cresce mascarado e mascarando-se, Israel nasce de olhar para o seu passado. Qual foi a experiência? Pega a experiência mais trágica do teu passado. Pega a tua história mais trágica. Sabe aquele lugar onde você quer trancar e jogar fora numa chave, esquecer aquela experiência? Pega isso aí. Pegou. O Senhor tem algo para falar para você. Não tenha medo, ô Jacó, volte lá. O Senhor está contigo. Deixa Deus transformar você. Porque não existe olhar para si, para o próximo e para Deus, sem revisitar o passado e saber que aquilo de alguma forma nos transformou, nos deformou, mas tem capacidade de nos transformar. Até pode ter nos deformado, mas nos transformaria, porque aquilo não define quem nós somos. Ele se transformou, Ele formou você, criou você, te resgatou, chamou você pelo seu nome e disse, você é meu. Eu não sou o Deus da sua árvore genealógica, do seu pai. Eu não sou o Deus da sua mãe, da sua avó, do seu avô. Eu sou o seu Deus. Então dê de cara com esse Deus que te convida hoje. E eu leio o texto inteiro de Isaías 43, diz assim, agora diz o Senhor, aquele que criou Jacó, aquele que formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Não tenha medo, pois eu estou com você, você é meu. A nossa experiência tem que ser a mesma de Tomé. Sabe, que quando olhou para Cristo ressuscitado, ficou de joelhos e disse, Senhor meu e Deus meu. Sabe, enquanto você não cair em joelhos diante de Jesus e disser, Senhor meu e Deus meu, Deus só vai ser o seu tataravô espiritual. Seu avô espiritual, a sua genealogia vai ser apenas religiosa, isso não vai fazer muita diferença na sua vida. Agora só faz essa passagem do Deus da sua árvore genealógica para o Deus pessoal, quando Ele consegue nos ver face a face, e não somos mais máscaras, quando Ele começa a ver a nossa verdade, e não a nossa sombra, a nossa máscara. Está na hora de você olhar comigo, oi Deus, quem é? Sou eu, Everton. Sou eu, Everton. Eu sei que mesmo sabendo de tudo que o Senhor sabe de mim, foi o Senhor quem me criou, o Senhor quem me formou e me chamou pelo meu nome. Então faz de mim o que o Senhor quer fazer de mim. E do mesmo jeito que o Senhor transformou Jacó em Israel, transforma a minha vida.
Muda a minha história. Eu quero tirar as minhas máscaras diante de ti, diante dos outros e diante de mim mesmo. E sim, eu não quero ter medo de voltar na minha história e me reconciliar com ela. Eu não quero ter medo de voltar nas experiências muito dolorosas que me fizeram colocar uma máscara e me distanciar de ti. E hoje eu vivo de sombras, eu vivo de máscaras. E eu mesmo projetei essas máscaras pensando que isso inclusive iria diminuir a minha dor, me proteger, mas na verdade só me afastam de ti, do outro e de mim mesmo. Só me afastam dos que me cercam, só me afastam de mim mesmo quando olho para mim e não me reconheço mais. E hoje eu queria fazer 3 apelos para você. Imagina que hoje na sua frente tem 3 pessoas. Eu queria que você se apresentasse novamente quem você é. Prazer, Deus. Meu nome é Everton. Na verdade, você sempre foi meu avô. Você sempre foi meu pai, mas nunca... Você sempre foi meu avô, meu bisavô, nunca foi meu pai. Deus, eu venho me esquivando de ti há tanto tempo. Sabe por quê? Porque a verdade é que aqui dentro eu ainda sou Jacó. Mas Deus, você quer saber de mim? Já tive uns casamentos que não deram certo. Já me envolvi com droga. Já fui ladrão. Eu não vou mais tentar esconder, sou eu. Cara, era tudo que eu queria escutar de você, você não percebe? Só você se enganava, mas você não sabe nem se enganar, porque você sabe a sua história. Agora, Jacó, você pode ser novamente Israel. Prazer. Eu sei que eu convivo com você desde que eu nasci, mas eu acho que eu nunca te conheci. Meu nome é Everton, você sabia disso? É lógico, porque eu sou você. Eu sempre tentei ser quem eu não fui. Eu sempre olhei para o outro, para o meu irmão, para o meu tio, para a minha prima, e pensei que podia ser igual. Eu percebi que isso estava mutilando a minha identidade. Eu percebi que eu fui me diminuindo. Inclusive as escolhas profissionais que eu fiz foi tentando mostrar para os outros e para você que eu podia. Inclusive hoje quem eu sou eu já não me reconheço mais. Sabe por quê? Porque hoje o que eu vivo é uma máscara. A sociedade me fez assim. Eu digo que me relaciono com Deus, mas no fundo eu tenho medo do inferno, não me relaciono com Deus. No fundo eu quero agradar as pessoas e dizer que eu sou gente boa. Graças a Deus. Você chegou aí porque é difícil eu viver uma vida que não é minha. É difícil demais eu conviver com uma identidade falsa a respeito de mim. Só você não se tocou, mas eu queria ser eu, mas você nunca deixou. Prazer, mãe. Prazer, pai. Prazer, irmão. Prazer, amigo. Eu sei que vocês estão comigo há muito tempo, mas eu sempre tive máscara. Sabe aquela hora que eu tentava mostrar alguma coisa, comprar alguma coisa para dizer que eu podia? Que eu ganhei uma promoção no emprego, que eu ganhei melhor, ou até mesmo porque eu consegui os meus resultados, sabe? Aquilo tudo na verdade era para tentar me afirmar para você. Mas isso tudo que eu vivi, na verdade, só me traz mais sede, porque dentro de mim ainda continua uma sede do caramba, porque eu não consigo associar a minha história, quem Deus é, e o que Deus tem para mim, e o que eu tenho a respeito de mim, com o que os outros querem que eu seja. Eu não sou isso, mas eu continuo sendo, porque eu acho que as pessoas vão me criticar. Sabe o que teu pai, tua mãe, teus amigos, tua família vai falar? Vão olhar para você e vai falar assim: só você não percebia, nós sabemos quem você é. Deixa eu falar um negócio para você. Se você se relaciona com as pessoas através de máscara, as pessoas têm de você uma mentira. Você prefere ficar com a mentira ao seu respeito ou com quem você é.
Deus te fala hoje, essa manhã, não deixe as máscaras te definirem. Deus só se responde, se relaciona com gente nu, gente que está aberto face a face com Ele. É isso, não tenha medo, meu querido. Deus te criou, Deus te formou, Deus te redefiniu, chama você pelo nome. Você é do Senhor. Jesus é muito maior do que qualquer sombra que você tenha projetado. Saia da sombra, venha para a luz. Saia da sombra, venha para a luz. Tira. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Oh, 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 ao chão. Veja, vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não temerá o Rei? Importa que Ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele cresça. Toda sombra que a gente insiste em projetar. Importa que Ele cresça. O único, veja e veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará e quem não temerá o Rei? Importa, vamos parar de uma vez por todas e deixar que as sombras os definam, que as máscaras os definam, que Ele seja o Senhor. E importa que Ele seja, que a sua igreja Ele é o único Senhor. Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente insiste em projetar.
Quais são as máscaras do teu passado que te definiram até o momento? Quais são as suas máscaras sociais que precisam ser tiradas? Quais são as suas máscaras diante de Deus que precisam ser tiradas? Hoje o apelo é para todas nós, é para a igreja. Se você tem hoje um firme pacto diante do Senhor, de ir para o mundo sem as máscaras e reconciliar com o passado, começar de novo. Igreja do Senhor, fique de pé no seu lugar, dizendo: eu quero isso. As falsas projeções, as falsas sombras, as máscaras que nos protegem, mas não deveriam proteger, não protegem, nos escondem da face de Deus. São essas máscaras que o Senhor te chama hoje, falando: meu filho, é Peniel na sua vida, o seu nome, agora você é Israel, porque eu posso conversar com você face a face, não intermediado pela história, pelo que você fez, pelo que você acha dos outros, pelas suas máscaras. Tenho mais um convite essa noite, essa manhã. Se você quer começar uma vida nova com Jesus aqui essa manhã, baixe sua cabeça, feche seus olhos, repita no seu coração, diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha história. Senhor Jesus, entra no meu coração, começa tudo de novo. Eu entrego a minha vida a Ti, assim eu oro, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixa. Se você orou comigo, levanta a sua mão lá em cima. Eu quero te conhecer. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Deus te abençoe, eu estou ouvindo você. Deus abençoe, eu estou ouvindo você. Deus abençoe, Deus te abençoe, eu estou ouvindo você. Deus abençoe, eu estou ouvindo você. Mais alguém aqui hoje dizendo sim para Jesus? Aleluia! Talvez o seu caso é que você já esteve nos caminhos do Senhor e se afastou por algum motivo, mas hoje o Senhor te chama para voltar. Se você está regressando aos caminhos do Senhor hoje, levanta a sua mão onde você estiver. Deus abençoe, estou vendo você. Mais alguém aqui? Aleluia! Todos que levantaram as suas mãos agora, levantem lá no alto. Todos que levantaram as suas mãos, isso. Levantem lá no alto, isso. Todos que levantaram as suas mãos. Todos, vamos levantar as nossas mãos em direção a esse povo. Nós vamos orar e dedicando esse povo ao Senhor. Senhor Jesus, esse povo é Teu. Nós te pedimos raiz para esse povo no Evangelho. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha firmar um novo tempo para eles, e que nós como igreja possamos ter raiz, possamos ser resposta da raiz deles no Evangelho. Eu te peço, Senhor, para a nossa igreja agora, que toda sombra, que toda máscara, que toda falsa identidade caia por terra no nome de Jesus. Que tudo aquilo que tentamos ser, que não tem a ver com o Senhor, que toda a história mal resolvida que seja resolvida, que toda falsa identidade a respeito de si para si e a respeito de si para os outros, que toda falsa identidade e a forma de olharmos o Senhor possa ser desfeita. Senhor, nós estamos nus diante de Ti hoje, nós nos entregamos de forma nua a Ti, dizendo: Senhor, usa a gente, Senhor. Nós não queremos parecer para os outros, nós queremos ter a maior das identidades. Nós somos filhos amados de Deus, filhos amados de Deus. Obrigado por essa manhã, Senhor, de libertação, essa manhã de transformação, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe vocês, gente.